Bom dia, leitores de Novo Jornal. Estamos aqui na redação, eu, Igor Jacome, Felipe Galdino, Carlos Magno. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos, na verdade, né? Já são mais de meio-dia. Estamos aqui para comentar os primeiros momentos aí dessa eleição municipal, essa manhã de eleição municipal aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, uma eleição diferente, mais curta nesse ano e que traz aí algumas novidades também, né? Aqui no Rio Grande do Norte são 2.400.000 eleitores, mais que isso até, aptos a votar, né? Aqui em Natal, 534.000 eleitores, isso tudo para eleger 167 prefeitos e 1.640 vereadores. Então, é uma eleição aí que influencia aí na vida de todo mundo. Cada cidadão do Brasil hoje tem que escolher um bom gestor para o seu município, né? Para o seu bairro. E aí eu gostaria já de começar aqui perguntando ao Galdino que passou amanhã aí rodando aí pela cidade, vendo a votação, atrás de candidato. correndo atrás de candidato. Como foi essa movimentação? Como é que está as eleições até agora, Galdino? Bem, pelo que eu pude ver, né, nas zonas eleitorais que eu tive hoje pela manhã, as eleições seguem tranquilas aqui no estado, aqui em Natal, e segundo o balanço do TRE que já apresentou agora pela manhã, no estado inteiro também segue sem maiores problemas, o eleitor não enfrenta muitas filas para votar, a votação está sendo rápida, até porque são só 2 candidatos, né? Primeiro vota para o vereador, depois vota para o prefeito, e é isso, tá liberado. E foi isso que eu encontrei, poucas filas, o pessoal, pelo que eu pude ver, aproveitou amanhã para votar logo, muita gente, logo no início da manhã. A gente teve na UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire, logo no início abriram as portas e foi aquela multidão, então prova que o eleitor pelo menos resolveu votar logo cedo para ter o domingo livre, pra praia. Ao meu ver, ir para praia, para o cinema, não sei, aproveitar o domingo, né? É isso. Certo, Galdino. E aí, pelo menos a maioria dos candidatos, né, a prefeito de Natal, são 7, 6 votaram hoje pela manhã. Você queria comentar alguma coisa, alguma fala desses candidatos? Sim. Primeiro notar aí, pelo que o Galdino falou e pelo que a gente sentiu aqui também trabalhando desde cedo na redação, que pelo menos a parte da manhã do dia da votação repetia um pouco o que a gente viu ao longo dessa campanha curta, não vou dizer marasmo, né? Porque do ponto de vista dos candidatos foi muito agitado, mas do ponto de vista de quem acompanha foi uma campanha sem muita novidade e muito curta, né? E o dia hoje tem sido também aparentemente tudo tranquilo, teve um eleitor preso em Parnamirim, tá, mas nada fora do padrão ou fora do comum. É até interessante a gente acompanhar quando saiu o resultado o número de abstenções contra a eleição, porque está uma eleição tão tranquila, e tendo o feriado na segunda-feira, a gente imagina que muita gente optou em pagar a multa e não perder a praia do que votar. É o que a gente sente, mas enfim, é só um chute, é bom a gente acompanhar isso mais tarde. Da votação dos candidatos a prefeito de Natal, e que a gente acompanhou de manhã, o que chamou a atenção foi o seguinte: todos eles, acho que evidentemente, puxando para o sentimento de que acham que daria segundo turno. Apesar de todas as pesquisas, e as últimas num percentual ainda maior, registrarem que, de acordo com as intenções manifestadas pelos eleitores, a eleição terminaria no primeiro turno. Todos pregando ou defendendo que daria segundo turno. Alguns dizendo que essas pesquisas que davam o candidato Carlos Eduardo já como vencedor eram um instrumento político, que foram contratados pelas campanhas, então, por conta disso, teriam que dar o resultado favorável a eles. Não sei se é bem assim e tal. Mas, enfim, o que me chamou a atenção é isso, todos chamando para o segundo turno, o que é mais ou menos esperado, né? E também o candidato mineiro me chamou a atenção também, porque perguntado pela nossa equipe que estava lá acompanhando o voto dele, ele disse que é o resultado das urnas, quando forem abertas, que dirá
se as denúncias de corrupção contra o PT realmente influíram no voto do eleitor. Então é mais um detalhezinho importante e curioso para a gente acompanhar mais tarde, né? Se as denúncias de corrupção envolvendo o PT, Lava Jato e tal, se de fato, como se imagina, contribuíram para diminuir a votação do PT. Uma coisa interessante, você estava falando aí da frieza, né, dessa eleição que a gente sentiu. Isso também foi um comentário que Roberto Paulino, né, numa entrevista que Galdino pegou lá com ele, um videozinho que está no nosso Facebook, também tem mais detalhes no nosso portal. Ele fala justamente isso, que ele percebeu que foi uma campanha mais fria, né? Ele acha que foi justamente por causa dessa crise política que o Brasil enfrenta hoje, da decepção da população com a política, com os candidatos, que causou essa frieza. Apesar disso, ele reforçou isso, ele espera que o eleitor leve ele ao segundo turno, né? Todos eles. Ele espera surpreender, na palavras dele, surpreender como surpreendeu na eleição para governador passada, né? Que ele terminou em terceiro. Eu acho que teve de fato sim essa frieza que ele falou, mas assim, eu acho que em grau menor pelo seguinte, eu acho que em parte também os próprios candidatos ainda não se adequaram ou não tiveram a noção de como seria uma campanha de 45 dias, entendeu? Eu acho que até para eles, menos dinheiro, né? Com menos dinheiro de 45 dias, até para eles foi novidade, entendeu? Então assim, eu acho que para a próxima eleição, que é de governo daqui a 2 anos, todos eles vão ter que se adaptar, porque eu acho que isso mexe com o ritmo da campanha, mexe com, além dos gastos, com o time da propaganda, entendeu? Então, esse aí foi um aprendizado, ou um teste, ou um piloto para todos eles, entendeu? Até para nós, eleitores, né? Que a gente fica surpreso, porque já acabou, né? Então, assim, é um teste e eu acho que tanto o eleitor como os candidatos vão ter que se adequar para as próximas eleições, né? Já votaram hoje pela manhã Kelps Lima, candidato pelo Solidariedade, Márcia Maia, candidata pelo PSDB, Rosália Fernandes, candidata do PSTU, que defendeu uma greve geral aí dos trabalhadores. Contra o governo Temer, contra os corruptos do Congresso, né? Freitas Júnior também votou, do partido Rede, e o Fernando Mineiro, que também já foi citado aqui. Roberto Paulino também, não falei aqui? Só ficou agora para a tarde a votação do prefeito Carlos Eduardo, que ele anunciou que votaria às 4 horas da tarde. Vamos acompanhar também essa votação dele, né? E no novo você vai acompanhar aí ao longo do dia no nosso portal, nas nossas redes, toda a movimentação dessas eleições. É importante dizer que a gente está desde 6, 7 horas da manhã alimentando o nosso portal, nossas redes sociais, com um repórter na rua acompanhando o voto de cada candidato, entendeu? Estivemos no TRE também para a coletiva de agora há pouco, onde se fez um balanço do que aconteceu ao longo da manhã. Então a gente está ligado em todos os nossos canais. Inclusive o Galdino agora vai trazer para a gente alguns números, né, Galdino? Sobre o que foi essa eleição aí a nível estadual. O que é que aconteceu até agora? Como é que está no estado todo? O TRL considera que a eleição está sendo bem tranquila, com poucas ocorrências. Como o Carlos Magno já disse, até agora um eleitor foi preso por boca de urna e foi levado para a Polícia Federal para prestar depoimento e tudo mais. Fora isso, sem prisões. Em relação à urna, o TRE ele informa que até agora no estado foram 36 urnas que apresentaram problemas. 26 delas precisaram ser substituídas. Para a gente ter uma ideia, no Brasil inteiro foram 786 urnas substituídas. Aí um dado curioso. Em relação a denúncias, o TRE também falou sobre o Pardal, que é um aplicativo lançado nessas eleições para que o eleitor possa fazer suas denúncias quanto a crimes eleitorais, quando verificar que um candidato está comprando voto, por exemplo, cometendo algum crime, ele pode utilizar esse aplicativo para fazer a denúncia. Foram quantas denúncias? Até 12h15, dei uma olhada no site do TRE, foram 5.402 denúncias no estado, sendo a grande maioria aqui em Natal, 2.437. Para se ter uma ideia,
O segundo colocado é Parnamirim, que apresentou apenas 168 denúncias. De todos esses números, 36%, que é a grande maioria, é por propaganda eleitoral indevida. Aí também vem 23% é por crime eleitoral, 7% por compra de voto e por aí vai. E essas denúncias vão ser julgadas, né? Vão ser julgadas. Ainda, né? Segundo me informou o Marcos Maia, que é o secretário de Tecnologia do TRE, essas denúncias elas são encaminhadas para o Ministério Público e aí vão ser investigadas e tudo mais, e aí vão dar uma deliberação, né, para elas. Pronto, o Gabriel Saldanha, que nosso leitor, está perguntando a que horas os votos se encerram. Olha, Gabriel, a votação vai até às 17 horas, não é isso? Isso. Aí, logo após as 18 horas, o TRE vai dar uma entrevista coletiva comentando como foi o pleito aí em todo o estado e a perspectiva de resultado, Carlos Magno. A que horas assim, eles esperam entregar os votos, que a população saiba quem são os prefeitos e vereadores? O Tribunal Regional Eleitoral marcou uma coletiva para as 18, como você disse, e outra para as 22. Né? A expectativa é que essa hora, às 22, já tenha o consolidado de Natal e 90% do consolidado do estado todo, 90% vale lembrar que até às 20 eles esperam já ter 90% de todo o estado até às 8 horas. Já consolidado. Então às 22 provavelmente deve ter... Vai ser os últimos, os municípios mais distantes. A gente acredita até que, assim, pela prática, acho que eles dão esse prazo aí com uma tolerânciazinha, porque pelo nível de apuração, de tecnologia, a gente entende e acha que vai ser bem mais, inclusive a de Natal, a gente acha que vai ser bem antes. Porque o complicador em Natal talvez seja o de vereador, não é isso? Mas a gente acha também que vai 8, 9 horas, a gente acredita que já vai estar tudo, se não finalizado, já encaminhado para o final. Tem sido essa a tendência do tribunal nas eleições anteriores, entendeu? Certo. Vale destacar também que o Tribunal Regional Eleitoral não vem apresentando problemas com a biometria, que desde a eleição passada passou a vigorar no país. Tem mais municípios que vão participar agora da biometria, né, esse ano. Isso. Parnamirim, por exemplo, houve o cadastro biométrico. Em 2016 é a primeira vez essa eleição em que os moradores de lá vão votar por esse meio. E eles apresentaram uma melhora em relação à eleição passada. Na eleição passada chegava a ser 8 tentativas para colocar lá o polegar e tal, a sua digital para liberar para votação. Na eleição de hoje, até essa manhã, a média era de 4 tentativas, então caiu pela metade. Né? E esse problema com urnas que você levantou aí também, é importante registrar que assim, não é denúncia de voto irregular, não. Em muitos casos, na hora de ligar a urna eletrônica, não ligou e foi obrigado eles dão um prazo para funcionamento, para trocar. Então, assim, problemas em urnas, pelo menos não há notícia de que é a prática de irregularidade, né? São problemas técnicos. É problema técnico, a urna que não ligou, teve um problema, eles tiveram que reiniciar e mesmo assim o problema permaneceu. Papel preso também, vai ter a zerésima ali, né? Isso, problemas na impressora, é basicamente isso, não é nada criminoso. É importante registrar que a Secretaria de Segurança do Estado anunciou que está mantendo lá um gabinete de gestão integrada, né? Uma força-tarefa para lidar ou tratar somente de questões ligadas a eleições. É isso que está funcionando lá também. Certo. Desde hoje pela manhã. Inclusive são mais de 6.000 homens da segurança pública espalhados pelo estado, né? Tentando mantendo a segurança dos eleitores nas zonas eleitorais, etc. Certo. Carlos Magno, a gente também soube aí de uma prisão, não tem muito a ver com eleição, mas uma prisão que houve hoje no aeroporto. Foi, na verdade foi ontem à noite, um empresário foi preso, foi flagrado pela Polícia Federal no aeroporto no aeroporto Aloysio Alves, portando 3 quilos daquela substância com a qual se produz aqueles comprimidos de êxtase. A galera gosta de botar embaixo da língua para ficar ligado. Então foi ontem à noite, o camarada veio de Amsterdã, na Holanda,
certamente imaginando que por conta da eleição todo mundo ia ficar descuidado, né? Então ele foi flagrado pela Polícia Federal. Para vocês terem ideia, é um empresário do Pará que reside em São Paulo. Para vocês terem ideia, foram 3 quilos lá da substância. Esses 3 quilos dariam para produzir 25 mil comprimidos de êxtase. Então realmente foi, ele escondeu embaixo da costura da mala dele, e a polícia percebeu porque pediu para esvaziar toda a mala, e depois que esvaziou toda a mala, ela ainda estava pesada. Aí começaram a mexer e descobriram. Portanto, aí essa operação foi ontem à noite, feita pela Polícia Federal e anunciada agora há pouco. Então, um empresário, a Polícia Federal não costuma citar nomes, mas é um empresário de 25 anos, do Pará, que reside em São Paulo. Então, ele foi preso, prestou depoimento e disse o seguinte: ele disse que estava lá em Amsterdã e recebeu essa mala com uma proposta muito tentadora, de que ele deveria trazer para o aeroporto do Rio Grande do Norte e aqui receberia as informações e receberia 30 mil e receberia novas informações. Na cabeça dele, segundo ele disse a Polícia Federal, ele traria a mala, receberia o dinheiro e pronto, porque ele não sabe quem deixou a mala lá, ele não conhece ninguém, segundo ele disse a Polícia Federal. Só trouxe a mala na esperança de abocanhar esses 30 mil reais, segundo ele. Então ele está preso na Polícia Federal e vai ser encaminhado para a Justiça, segundo informou a Polícia Federal. Certo, os eleitores podem ficar mandando aí perguntas, comentários, a gente vai acompanhar aqui. E outra coisa interessante é que o governador votou agora há pouco, também pela manhã, e a gente não sabe em que ele votou, né? As eleições municipais, elas também têm uma influência no pleito daqui a 2 anos, né? Existe até uma perspectiva de que Carlos Eduardo, sendo eleito, pode ser um forte candidato ao governo estadual. E Robson disse apenas à imprensa que é importante a população votar com consciência, principalmente nesse momento em que o Brasil está em crise, mas também o partido dele não colocou candidato aqui na capital. Você acredita que ele também é interessado no segundo turno? O que ele disse foi o seguinte, o que ele tem dito é o seguinte, que no primeiro turno, em razão das dificuldades que o Estado está passando e das demandas que ele tem como governador, ele disse que não se envolveria. No entanto, se tiver segundo turno, ele disse que ia tomar uma posição mais firme, sinalizando já, se houver segundo turno, independente de quem passe, se for com Carlos Eduardo, ele é contra Carlos Eduardo. Ele deixou isso bem claro, entendeu? Ele não participou no primeiro turno, mas disse que não tem dúvida que no segundo turno ele apoiaria o candidato que fosse com Carlos Eduardo. Na eleição da capital, no começo, o Jacó Jacome, que é do partido dele, insinuou uma candidatura, mas acabou não vingando, digamos assim. Segundo palavras do próprio governador, ele disse o seguinte, que não teria condições de bancar uma candidatura. Mas procurado por Jacó Jacome, ele meio que disse, tente se viabilizar, se você conseguir se viabilizar, eu posso dar o apoio. Então, me parece que o Jacó Jacome não conseguiu se viabilizar, não conseguiu os apoios que imaginava, e por isso o governador assumiu essa posição de equidistância, pelo menos temporária, entendeu? Agora, a gente sabe, a gente sente, Igor, que o governador tem interesse também na campanha de Parnamirim, né? Porque na campanha de Parnamirim parece que está mais acirrada, né? Com o Carlos Augusto Maia, o coronel aposentado Taveira, né? Que é o candidato do prefeito Maurício Marques. Lá parece que está bem acirrado. E o deputado Carlos Augusto tem o apoio do governador. Não sei nem se é do partido do governador e tem um apoio porque, digamos assim, tirar a estrutura do prefeito Maurício Marques significa desmontar também uma estrutura que vem desde Agnello, né? Que cumpriu seus 2 mandatos, elegeu o Maurício Marques, que cumpriu seus 2 mandatos e está agora apoiando o Taveira. E dentro da estrutura do governador, da estratégia do governador, de tentar a reeleição e com a perspectiva de enfrentar Carlos Eduardo, conquistar, digamos assim, o território de Parnamirim é fundamental, né?
Por isso que a gente percebe que esse olhar mais preocupado com Parnamirim, também com São Gonçalo, esse município da Grande Natal que tem força, não é isso? Lembrando que Parnamirim, o atual prefeito é do PDT, é do grupo de Agnello, né, que já faleceu. Exatamente, que é por isso que o Eduardo, confronto tem em todo Parnamirim significa exatamente o confronto Carlos e Robson, entendeu? Lá em Parnamirim a eleição também está bem aperreada. Casal, eu queria que você comentasse aí nosso jornal impresso de hoje, desse domingo. A gente está com eleição, isso, né, além do conteúdo farto aí no nosso portal, novojornal.jor.br, a gente traz também aqui na nossa versão impressa, nossa manchete destacando evidentemente a eleição de hoje, a disputa de hoje, e algumas matérias interessantes para embasar ou ampliar a capacidade de reflexão do leitor. A gente traz aqui, por exemplo, o que algumas entidades esperam do futuro prefeito. Ouvimos Sinduscom, ouvimos OAB, ouvimos os servidores de Natal, ouvimos o SEBRAE. Por exemplo, o pessoal do Sindicato da Construção Civil, que é um setor diretamente interessado no plano diretor de Natal, cobra exatamente isso, que a prefeitura tenha mais atenção e mais agilidade com a condução do plano diretor de Natal, que está para ser atualizado, entendeu? Então eles sugerem, ou eles pedem que o futuro prefeito, seja quem for, dê mais atenção ao plano diretor de Natal e também desburocratize o pagamento de tributos. Eles acham que o excesso de formalidade de burocracia na hora de solucionar essas pendências tributárias acaba atrasando empreendimentos e afastando investidores. Esse foi um pedido do Sinduscom, que o governo, que a prefeitura atente mais para o plano diretor. A Federação do Comércio, o presidente Marcelo Queiroz, ele diz o seguinte, que o desafio que está posto aí para o futuro prefeito é usar os recursos públicos com mais criatividade, entendeu? Ele acha que o governo tem que apertar os gastos e tem que usar os recursos que dispõe, ou que vai dispor, com criatividade. Ele sugere também que a prefeitura invista mais em turismo. Sendo a FIComércio a área de comércio e também de serviços, ele acha que o turismo precisa da atenção permanente do poder público. E pede também que o futuro governante, quem foi eleito hoje, tenha atenção também para o turismo. O sindicato dos servidores públicos, Sincenat, a presidente Soraya Godeiro, ela cobra mais transparência. Ela acha que a atual administração não é transparente e ela cobra um canal, um fórum permanente com representantes, eu imagino, da prefeitura e do governo para discutir questões relativas ao funcionalismo. Ela acha que o funcionalismo está muito abandonado e sem diálogo com a atual administração. E sugere que o próximo abra mais esse diálogo. No SEBRAE, por exemplo, o superintendente Zé Camelo defende que o futuro prefeito crie condições no município para estimular o empreendedorismo. Ele acha que o momento, como todos achamos, o momento é bom para se abrir pequenos negócios, que essa área do empreendedorismo tem sido muito grande, tem recebido muito incentivo e acha que há espaço para crescer em Natal, mas propõe que o município também crie condições para estimular as pequenas empresas. Então é um pedido que ele faz ao futuro prefeito. E a OAB também, a OAB disse que fez o representante da OAB que nós ouvimos, o Alexander Gugel, conselheiro da OAB, né? Conselheiro da OAB, ele disse que ao longo da campanha conseguiu reunir os candidatos e obteve deles alguns compromissos, entre os quais prezar pela nomeação de pessoas com ficha limpa para os cargos de administração e ter uma atenção maior com relação à violência, sobretudo quando as vítimas são mulheres, são minorias, entendeu? Então ele pediu uma atenção especial da prefeitura com relação a esse ponto. Então são reivindicações, são propostas, são sugestões que alguns segmentos importantes da cidade estão fazendo ao futuro prefeito. Então assim, a gente traz isso na nossa edição impressa, estamos também com isso na nossa edição digital e é isso, Igor. É uma reivindicação que a gente acha justa e necessária, né? Que
que a cidade seja construída a partir da negociação ou da conversa do prefeito eleito com as entidades representativas. Legal. O Gabriel Saldanha está perguntando aqui se no próximo ano ele pode fazer o título ou transferir o voto. Já a partir de novembro, Gabriel, qualquer pessoa que quiser fazer título, transferir, regularizar a situação que não está regularizada, já pode fazer isso, certo? Claudinho, tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer falar mais alguma coisa? Em relação a essa manhã, acho que a gente já abordou bastante, né? Só lembrar para você que for votar ainda, que a ordem de votação é vereador primeiro, depois prefeito, que eu percebi que algumas pessoas estavam questionando os mesários e tudo mais, tiveram uma certa dificuldade em relação à ordem. Sim, nesse sentido aí, Galdino, é bom registrar o seguinte, que no nosso portal tem lá um espaço, uma área nas matérias, que você clica e você procura o número do seu candidato a prefeito e seu candidato a vereador. Então, mesmo na hora de votar, se você tiver em dúvida, você vai lá no nosso site e consulta isso. E se você também esqueceu... Onde vota, a sessão. Exatamente, onde vota, a sessão também, você clica lá, bota seu nome, que o site aponta onde você vai ter que votar. Se você esqueceu, evidentemente que a gente imagina, a gente sabe qual é o colégio ou o local, mas às vezes esquece a sessão, né? Então o nosso site aponta também, facilita isso para vocês. Só para registrar também dois fatos nacionais curiosos dessa manhã é o seguinte: o presidente Michel Temer deu um drible, deu um pitu em todo mundo, inclusive na assessoria dele, porque ele anunciou que votaria lá no bairro de Perdizes, em São Paulo, às 11 horas. No entanto, ele foi às 8, né? Dizem que foi para evitar protestos e tal. Então ele votou às 8 horas lá em São Paulo, não disse quem votou, e a previsão é que ele ainda hoje voltava para Brasília. Então, em vez de votar às 11, ele votou às 8, antecipou o voto dele sem dizer a ninguém. E em Curitiba, o juiz Sérgio Moro também votou. O curioso, na hora que ele chegou à sessão de votação dele, com 2 seguranças, ele botou um boné vermelho, certamente para se esconder, e não quis dar declaração à imprensa. A única coisa que ele falou foi quando os repórteres perguntaram se ele se considerava responsável por pautar a Lava Jato e por isso pautar a política brasileira. Ele disse somente sem comentários. E nada mais falou. Portanto, aí uma curiosidade do presidente Michel Temer, ele votou antes do tempo, e o juiz Sérgio Moro, de boné vermelho, não tinha nada do MST nem nada, era só boné vermelho para se esconder, ele votou também em Curitiba pela manhã. Lula também, perguntado sobre a situação lá em São Paulo, né, que a Haddad não está tão bem nas pesquisas, disse que aposta a Haddad no segundo turno. Falar nisso, Igor, é até bom a gente falar, né, que entre os próprios petistas essa eleição está sendo importante para mapear ou para filtrar que tamanho o PT... desgaste que houve, exatamente, né? Que tamanho o PT vai ficar depois dessa eleição em razão das denúncias aí, da mudança da saída de Dilma e das denúncias aí da Lava Jato associando muita gente do PT. Então é interessante também, outro aspecto para a gente acompanhar e ver com que tamanho o PT vai sair dessas eleições. Então é isso, vocês seguem acompanhando aí no jornal, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nosso portal www.novojornal.jor.br, no nosso novo WhatsApp, você pode se cadastrar, a gente está mandando boletins ao longo do dia, o número é 991 13 35 26, vou repetir, já está passando aqui embaixo da tela aqui, 991 13 35 26, pode se cadastrar aí, nós temos uma equipe aqui só para cuidar disso, e é isso, você vai acompanhando aí, voto consciente, né? Registrar também que a gente não para, né? A gente começou às 7, vamos ficar aqui até 22 horas ou mais, enquanto houver notícia relacionada com a eleição. Amanhã no feriado também teremos uma equipe aí atenta. Exatamente. E é isso aí, boa tarde aí, bom almoço para quem não almoçou ainda, e boa votação para quem não votou, vote com consciência. E é isso. Um abraço, valeu. tchau.